Você anda querendo um relacionamento? Você sente que realmente está pronto para essa relação? Eu sou Ellen Said, guardiã da Gaia Hospedagem Holística, um espaço lindo aqui em Brotas, no interior de São Paulo, com muita natureza. E aqui esse canal Desperte em Gaia é um canal para trazer consciência, para trazer conexão de algo que pode ser despertado aí dentro de você neste momento. A Terra está passando por uma grande transição planetária. E quando a gente fala de relacionamentos, nós estamos falando de algo muito profundo que mexe com todas as nossas estruturas. Gaia, o planeta Terra, esse instinto feminino que temos dentro de nós, em todos os seres, está despertando de uma forma muito diferente. E nisso está mexendo muito com as nossas relações. As nossas relações que antes estavam adormecidas nos encontros das verdades. E começou a se tornar, transparecer tudo que estava escondido, velado, que são as ilusões. E aí a gente chega no principal relacionamento das nossas vidas, que tem como destino despertar profundamente a nossa alma, que são os relacionamentos amorosos. Me diz aí, você sempre quer um relacionamento, mas às vezes nem sempre está pronto, pronta para essa relação. E quando ela chega, você se assusta. Nós estamos condicionados a nos conectar com pessoas que revelem a nossa principal dor, aquela que estava na infância. Um exemplo aqui simples: quando nós estamos conectados com uma ferida aberta da nossa criança, aquela criança que provavelmente às vezes o pai estava ausente emocionalmente e não deu segurança para aquela menina. Quando a gente vai em busca de um relacionamento amoroso, esse relacionamento a gente busca inconscientemente uma segurança, e aí a gente transporta uma dependência emocional. Ou seja, a gente está buscando um amor que nos cause ansiedade muitas das vezes. Esse amor que vai atravessar a gente não tem grande ressonância com a paz. Porque aprendemos que o amor ele tem que ser desafiador lá atrás, e isso vai espelhando as nossas dores. E quando a gente está na frente de um amor tranquilo, leve, caridoso, amoroso, paciente, a gente não sente uma completude. E aí internamente a gente fala: poxa, essa pessoa é incrível, mas eu queria outra pessoa. Essa outra pessoa faz mais sentido comigo. Por que será? Porque mete das dores emocionais. O que não é conhecido para você não causa conexão. Então, a conexão amorosa, muitas das vezes, ela fica muito, vamos falar assim, guardada dentro de nós exatamente, porque o que vai abrir antes dessa conexão amorosa são o que é conhecido, que é as dores. A gente se conecta pelas dores antes de qualquer coisa. Por isso é muito importante quando a gente fala: será que eu tô pronto para essa relação? Será que eu tô pronto para entender com a conexão da alma, da verdade, não com a ilusão do meu ego, que é o que vem na frente? A ilusão do meu ego, ele vai estruturar essa conexão do conhecido. Um exemplo de uma pessoa que foi rejeitada pela mãe. Ela vai procurar no parceiro alguém que seja tão afetuoso para que ela não sofra com a rejeição novamente. Quando a pessoa foi deixada emocionalmente, não teve proteção, por exemplo, do pai, essa menina vai procurar um relacionamento que dê proteção para ela. E muitas das vezes essa proteção não é o outro que tem que te dar. Esse carinho, esse amor não é o outro que tem que te dar, é o reconhecimento interno. E esse reconhecimento interno faz parte da cura da criança.
A gente costuma falar que quando a gente está querendo se abrir para uma relação amorosa, a gente começa a ter contatos muito profundos com as dores, com as emoções, com o nosso pai, com a nossa mãe. Porque é aí que a gente começa a entender o quanto eu estou ou não preparada para essa relação. Para que eu não tenha projeção com o outro, eu preciso estabelecer os meus limites internos. Um exemplo aqui, se você está querendo se conectar, você achou essa pessoa muito perfeita para você. Ela fala muitas coisas bonitas, ela te dá proteção e ela quer te cuidar e você vai entrando nessa onda. Aí essa pessoa do nada se afasta, você sente um choque, se sente que toda aquela emoção, aquela intensidade que não trouxe nem um pouco de paz, achava que era amor, mas não é. É a sua ferida emocional, dando match com a ferida emocional dela. Ela tá loucamente querendo cuidar de alguém, ser cuidado, e você loucamente cuidar e ser cuidado. Isso não faz a profundidade, a intensidade, não é sobre amor. O amor traz paz, traz liberdade. O amor traz conexão de união, como uma grande fluidez. E aí, quando a gente ainda troca a intensidade pela paz, a gente ainda quer se conectar pelas feridas. A gente ainda acha que o amor tem que ser intenso, tem que ser desafiador, e não é nada disso. O amor, ele precisa ser essa conexão fluida. Aqui na Gaia, eu atendo os casais através do cacau tântrico. É um casamento alquímico, onde revela a medicina da cacau diante das suas propriedades químicas, diante das suas propriedades espirituais, ajuda a pessoa a integrar quem ela é. E a gente tem o Tantra, que quebrando qualquer pré-conceito dessa prática, dessa filosofia de vida, ela nada mais é que você íntegro em você. Então a cacau é uma medicina que traz coração, traz abertura, traz profundidade do meu ser. O Tantra traz a minha verdade à tona, a minha respiração, o meu corpo com prazer. Então pensa isso, se eu tô reverenciando quem eu sou, ancorado na minha verdade, estruturado no que eu quero ser, e eu começo a partilhar com o meu parceiro, com a minha parceira, eu começo a ressignificar extremamente os apegos dessa relação. Exatamente quando eu atendo esses casais, eu vejo o quanto o casamento em si é lindo, a cumplicidade é linda, mas o quanto tem de apego dentro das relações. Hoje os homens tendem a se fechar, a não colocar a tua voz para o mundo para poder agradar a família, a esposa. As mulheres hoje tendem a pegar tudo para si como responsabilidade, como uma grande força de segurança dentro dela. Ela quer sair fazendo tudo por todo mundo. Ela fica em excesso de masculino. E o homem, na estrutura de se fechar e acolher todas as decisões e manipulações da própria esposa, começa a se fechar no seu masculino. Então essa energia masculina, que é o acontecer da relação, que é a realização, a materialização dessa relação, começa a perder força e equilíbrio. E esse lugar começa a ficar denso e pesado. Muitos casais que chegam aqui desconectados é porque de alguma forma se perderam no dar e receber em equilíbrio. Eu posiciono o que eu quero e dou espaço para o outro. Eu faço, eu levo, eu aconteço. Eu me retiro e dou espaço para que o outro faça e que aconteça nessa relação também.
E aí quando a gente traz o Tantra fala muito sobre o corpo em união com a consciência. E esse corpo em união com a consciência traz o que chamamos de restauração integral. É você sendo inteiro com você mesmo. Quando eu transbordo comigo, eu sou inteira comigo, eu tô bem comigo, com o meu corpo, com o meu sentir, com o meu prazer, naturalmente eu transbordo e eu sinto prazer íntegro com o outro. O outro não precisa me cobrar, porque se eu estou, pense em espelhos. Se você tá numa relação amorosa onde você exige demais do outro, se cobra demais essa relação, exige que o outro te faça um elogio, exige do outro muitas coisas que nem mesmo você está se entregando. Então esse grande espelho na sua frente está dizendo: olha, você precisa se olhar, você precisa se conectar mais com você, com a sua verdade, antes de me cobrar, antes de colocar uma verdade goela abaixo em mim. Você precisa também estar conectado com você. E isso é muito lindo, porque quando os casais chegam aqui, eles já estão numa desconexão muito grande. E se a gente for pensar, fazer um pouco por dia, me olhando, eu olho para o outro. Me olhando, eu reverencio o outro. Me amando, eu amo o outro. E vira uma relação totalmente recíproca. As relações não tem como fugir. Gente, o mundo está indo e caminhando para a comunidade. A comunidade fala sobre relações. Não é mais sobre você entrar no elevador de manhã e não falar nem bom dia. Não é mais sobre você se fechar dentro da sua casa e não partilhar com ninguém, porque isso está adoecendo. A gente está adoecendo do individualismo, do egoísmo interior, da falta de vulnerabilidade. E a nova era chegou, a era das relações, a era das comunidades, da comunicação amorosa. Precisamos aprender primeiro com o nosso espaço. Se eu quero fazer parte de uma comunidade, primeiro eu preciso ser comum no meu meio, ou seja, ter uma intimidade verbal com os meus filhos, ter uma intimidade verbal com o meu marido, com o meu parceiro, com a minha parceira, eu poder falar e expressar o que eu sinto na hora que eu sinto, porque quanto mais a gente vai procrastinando a fala do limite, você pode perceber que quando sai com muita raiva, sai com muita reatividade. Eu, Ellen, né, tenho trabalhado muito forte na minha comunicação amorosa. Não importa o quanto e o que eu esteja passando, eu quero validar sempre o outro pelo amor, porque muitas das vezes eu era muito reativa com a minha fala. Quando eu vi, eu já falei um monte de coisa e que me causava uma culpa depois. Isso faz parte da comunicação amorosa. As relações fala sobre você sustentar o teu amor para que você possa esbanjar, transbordar com o outro. Aqui eu falei muito sobre relacionamento amoroso, mas a vida não é só sobre relacionamento amoroso. Todas as relações, principalmente no trabalho, as relações no trabalho vêm sendo confundidas demais com excessos, com transtornos de ansiedade, com burnouts. Eu me dou o direito de falar de qualquer jeito com qualquer pessoa, ou até mesmo o outro vem e despeja tudo em mim e eu tenho o direito de ficar calada só, eu tenho o dever de só engolir aquilo. E aí quando a gente vai aprendendo sobre relacionamento, a gente vê a posição que você quer ancorar a partir de agora na sua vida. O que eu quero? Eu quero ser essa pessoa que engole tudo e não coloca limite?
Ou pior, né? Eu quero ser essa pessoa reativa que fala tudo de qualquer jeito e quando eu vi já saiu, já magoei. Isso fala sobre eu estar em conexão com o autoconhecimento, sabendo os meus limites internos. Eu posso aprender sobre limites também do outro, sobre comunicação amorosa, não violenta. Traz um caminho muito bonito para a gente percorrer a partir de agora. E deixo também esse insight para você. Como que anda a sua comunicação nas suas relações? Será que primeiro eu atiro, depois eu pergunto se o outro é culpado? Será que eu escuto de verdade, eu olho nos olhos da minha comunicação, do meu parceiro, da minha parceira? Será que eu tenho empatia com a dor do outro? As relações hoje em dia falam muito sobre como eu me trato. A boca só fala o que o coração tá cheio. Aqui na Gaia a gente trabalha muito sobre relacionamentos, sobre comunidade. A nova era é sobre isso. E eu te convido a reestruturar a tua comunicação interna se você não está conseguindo ter conexão verdadeira. Se, por exemplo, o seu relacionamento não dura mais de meses, ou sempre tem um tempo determinado para finalizar, 2 anos, a cada 2 anos você finaliza uma relação, pode ser que o problema esteja na sua criança, seja como você está se comunicando com você mesmo. E quantas verdades sobre você não quer olhar, está olhando apenas para o que é ilusão, para o que o ego quer sentir. 2026 pede verdade, 2026 pede conexão com o coração. Não podemos mais passar em branco, passar por cima do que a gente está sentindo, da nossa verdade e dos nossos limites. Esse canal Desperte em Gaia são pílulas de autoconhecimento. Se você sente que essas pílulas fazem bem para você, se puder indicar esse canal, a gente, com muito amor e carinho, que a gente leva cada dia mais para frente essa palavra, esse lugar de amor, de afeto, de conexão. A comunidade vai fazer com que a gente chegue mais longe e com mais fortalecimento. O indivíduo sozinho vai fazer com que a gente gere mais ansiedade e mais desconexão. Então esse é o convite para você. Conecte-se, desperte aqui no agora. Não espera mais. Não precisa ser pela dor, pode ser pelo amor. Eu fico por aqui. Gratidão e até o próximo vídeo.